E aí galera, para quem não me conhece, meu nome é Rick, conhecido como Dark Schneider, e hoje eu venho trazer para vocês aqui um conteúdo de Starter Deck também, né? Que é uma série de vídeos que eu vou trazer aqui no canal, certo? Esse mês a gente vai completar todos os Starter Decks, 3 por semana, e dessa vez a gente vai passar sobre Horik. Por que Horik? Horik é um personagem muito utilizado no meta, certo? Aconselho aqueles jogadores mais assíduos, né? Que gostam de uma coisa diferenciada, mas ao mesmo tempo um pouco padrão, jogar de Horik. E a gente vai trazer um Horik baseado no Starter Deck, certo? Para quem não sabe, vocês recebem um Starter Deck. O Starter Deck são 25 cartas. Eu falei para vocês no vídeo passado, né? Eu acho que vai estar aqui no card aqui em cima, não sei. Acho que é aqui. Eu acho que é aqui. Eu vou colocar aqui no card. E eu quero que vocês deem uma olhada no vídeo passado para a gente não perder muito tempo nesse e vocês entenderem como é que funciona, certo? Então, sem muitas demoras, a gente vai direto para as cartas, principalmente do Boran, porque no vídeo passado a gente abordou as cartas de agilidade e as cartas de força, né? Como tá algo recente, eu vou focar mais no Boran para deixar com que o vídeo seja menor, né? Não tão pequeno, mas bem explicado, né? Porque vai ter muitas coisas aqui que a gente pode montar e fazer baseado nos feedbacks que eu recebi das pessoas que assistiram os vídeos. O que acontece? Muitas vezes as pessoas alegavam que não tinha tal carta e que não poderiam montar aquele deck. Então, hoje a gente vai falar sobre isso e a gente vai deixar mais explicado qual é a funcionalidade do deck para que você faça ajustes de acordo com as cartas aleatórias que você tem. Ou então até mesmo as cartas que você pede até você não conseguir montar um deck realmente do meta. E é isso. Para quem não sabe, esse aqui é o padrão do Boran, certo? Começamos com o Crypto, que é uma unidade que compra uma unidade que tem efeito de morte, muito útil. Pyrocrafter, uma carta que tem um de mana e banner, muito boa também. O Boran, ele tem uma singularidade, né? Querendo ou não, ele tem muitas cartas que podem fazer com que o Snowball seja muito forte. Muitas cartas de banner e tudo mais. Então temos o Fruit Farm, que tem uma habilidade play, que dá +1/+1 guarda para a carta. Temos o Gus, que coloca na sua mão um Songbird. O Songbird ele é 0/1, tem Stealth e Banner e custa 0 manas. Então, mais uma carta com Banner que você pode utilizar na hora que você quiser. Impale é uma magia boa, que causa 2 de dano em 2 alvos. Um no inimigo e outro no inimigo que estiver à esquerda dele, né? Por isso que o nome da carta se chama Empalar. Você vai atravessar, né? Então vai passar em 2 alvos para suas unidades aliadas e -1 para as unidades inimigas. A Flame Fênix, que quando morre, ela causa 2 de dano em todas as unidades inimigas e adiciona uma bola de fogo. Isso aqui é interessante. Isso aqui com certeza vai estar no Starter Deck, pelo fato de que a gente não vai conseguir... como é que eu posso dizer? Eu faço da seguinte maneira, eu tento fazer uma coisa mais coerente possível, mas não as melhores opções possíveis, né? Então a Fênix, ela vai substituir o Tiamat Rage, que causa 6 de dano em 3 alvos e tem um potencial de burst muito alto. Como a Fênix, quando ela morre, ela coloca uma bola de fogo que causa 10 de dano, então a gente vai colocar ela no deck, né? Já tô adiantando já na frente. Temos o Dushroom, né? Também é uma carta ok, 3/6, causa 1 de dano quando morre e ela tem um Winter, então logo ela diminui o ataque de todo mundo. Off Dead é uma carta muito boa, serve tanto como potencial de defesa quanto para ataque, né? Porque querendo ou não são 6 unidades, vai ter alguns momentos que você vai conseguir utilizar cartas que vão dar buff para todas as suas unidades e você vai ter 6 unidades, né? Então, é uma carta que tem tanto potencial ofensivo quanto defensivo, né? Albany, que entra em jogo e dá 3 de dano em todas as outras unidades, inclusive as suas. Então, é interessante ficar de olho nessa carta aqui. O Smite, carta clean. Como é que eu posso dizer? Clean é simples, limpo, certo? Ela gasta X de mana e você causa X de dano. É isso. Então, esse é o padrão, certo? Esse é o padrão do Boran.
E agora a gente vai falar sobre as opções, aleatoriedade, certo? Vamos ver aqui. Bolão aleatório. Aqui, ó. Hurt aleatório. Essa aqui é a aleatoriedade do deck, certo? O que acontece? Algumas cartas aqui, certo? Elas sofreram mudanças de custo, né? Ao longo das atualizações. Por exemplo, a Evermore custava 4, hoje em dia custa 3. Então, hoje ela é uma opção muito boa, né? Vamos dizer assim. Vamos dizer assim, não. Ela é uma opção muito boa. E aí a gente vai fazer a seguinte coisa. A gente vai comparar, certo? Com as cartas. E vamos ver quais são as cartas de cada pool. Como assim pool, Rick? Eu vou lhe explicar como é que funciona. O jogo em si, ele dá 3 opções e você escolhe uma, certo? Eu quero separar essa pool para você entender quais são as opções que estão ali para você escolher. Por exemplo, são 5 magias e 5 unidades. Hurt é a única pool diferente que as últimas 3 cartas das magias são unidades. Então você vai ter uma unidade a mais na aleatoriedade, nas cartas variáveis. Então você vai ter 6 unidades e 4 magias, certo? Das unidades de custo 1, né, temos o Grub, o Ícaro e a Violet. Bom, todas as 3 cartas são úteis, certo? Todas as 3 cartas são úteis. Porém, para o nosso Horror Swarm, provavelmente seria muito mais interessante, né, a gente utilizar o Ícaro, né? No caso, eu não utilizei o Ícaro porque a gente tinha Call to Action. Mas aqui, como eu falei, não é tipo as melhores opções, né? É só um deck mais coerente possível. Então vamos lá. O Ícaro é uma unidade muito boa porque ela compra uma unidade custo 1. Então isso vai agilizar o teu deck para que você não fique com cartas tecnicamente ruins no final do jogo. Você não vai querer comprar aquela unidade custo 1 no momento mais crítico do seu game, né? Então o Ícaro é muito bom porque ele compra uma unidade custo 1 com o Call to Action que vem anexado a ele, né? Essa magia que vem anexada a ele. E com isso ele consegue dar mais um para a carta. Então as unidades de custo 1 elas ficam muito fortes, então é muito útil. Violet, quando ela morre, ela coloca uma mana, então é muito boa para botar pressão, certo? O Grub, ele exila as cartas do cemitério e você ganha os traços, né? Os traços são as características daquela carta. Por exemplo, essa carta tem guard, é um traço dela. Então, se o Grub entrar em jogo, ele vai exilar uma carta do cemitério. Se a carta tiver guard, ele recebe. Se tiver Bane, ele recebe. Se tiver Stealth, recebe. Dash, Armor, Winter, Life Steal, qualquer coisa. Então, o Grub é uma carta ok. Burning Blade é uma carta muito boa para um starter, certo? Entre as opções do Burning Blade são Burning Blade, Carriel Crow e Opal Golem. Essas 3 cartas aqui fazem parte da segunda pool das unidades. Então, Burning Blade é uma das boas opções, certo? Porque, querendo ou não, ele coloca um Flame Sword no seu herói. Ele anexa uma Flame Sword. A Flame Sword pode ser utilizada para dar um buff numa carta, pode ser utilizada para comprar uma carta e por aí vai. Carriel Crow também é uma carta muito útil, certo? Para um Swarm, ele talvez não seja o ideal. Opal Golem é uma carta que, na minha opinião, ela é muito para Snowball, mas eu não acho ela tão interessante assim, pelo fato de que ela precisa morrer e se o cara for esperto, ele pode adiar a morte dessa carta. Depois temos a segunda pool de unidades, que vai ser o Chester, o Green Lord e a Olympia. Essa aqui é de longe a mais fácil das opções de escolha. Chester. 100% das vezes é seu Chester. E em segundo lugar a gente vai descer o Green Lord, né? A Olympia, ela é boa, mas ela é tipo como se fosse uma carta tease, né? O que é um tease? É uma carta que você não usaria comumente, mas ela se encaixa muito bem em alguns momentos. Essa foi a terceira. Então a quarta pool vai ser Ângelo, Cleo e Eclipse. Ângelo, Cleo e Eclipse. Então, aqui temos 2 opções, certo? Provavelmente poderíamos até colocar as 2, mas a gente sabe que a gente só vai conseguir uma das 3 cartas. Qualquer uma das 3 cartas seria úteis, com certeza, mas a melhor seria o Eclipse. Pelo fato de que o Eclipse ele tem Armor, ele é uma carta forte, ele consegue dar bastante trabalho
E quando ele morre, você compra 2 cartas. Então, é aquele tipo de situação onde você sempre tem mais recursos do que o jogador inimigo. Para a quinta pool, nós temos Bill, Forest Heart e Scorpion. Aqui que também, tipo, chega um momento delicado, né? Bill, Forest Heart e Scorpion. Temos três cartas úteis, certo? Bill vai dar buff para todas as cartas na mão e no jogo. Forest Heart vai te comprar cartas de unidade 1. E vai dar mais 1 para cada carta que entrar no jogo. E o Scorpion vai anexar Fate, né? Para recursos, o Scorpion com certeza é a melhor opção. Para burst damage, o Bill é a melhor opção. E para um mid-range, né? Um deck que você controla mais, o Forest Heart, é a melhor opção. Então vamos para as magias. As primeiras magias são Dead Age, Funeral Moon e Phoenix Plume. E aqui que a gente vai começar a ver algumas mudanças. Phoenix Plume antigamente custava 3 manas. Hoje ela custa 2 manas. Então é uma carta muito boa. Principalmente para combater com efeitos de morte. Caso você tenha efeitos de morte bons, né? E aí a gente vai entrar numa situação no futuro. Mas primeiramente eu acho que a carta mais simples de usar e melhor, que se adequa a todas as ocasiões, né, seria Dead Age. É um remove simples, certo? Caso dando igual a quantidade de cartas mortas que tem no seu cemitério, de unidades mortas, né? Então, o Chester que vai pegar 2 magias pode muito bem pegar o Dead Age, e o Eclipse que pega uma magia Dark, uma Luiz, pode muito bem pegar o Dead Age, que é um remove bom. E a segunda pool vai ser Twisted Metal, vai ter Shine Storm e Evermore. Aí, mais uma vez, Evermore é uma carta que diminuiu o custo de 4 para 3. E aí a gente começa a pensar que o Evermore possa sim ser a melhor opção 80% das vezes, né? 80% das vezes o Evermore vai ser a melhor opção. Além de comprar 2 unidades que morreram, que estão mortas, ele vai dar mais 1. Então é um buff misturado com compra de carta. Para a terceira pool nós temos Glacial Tomb, Ice Arms e Second Chance. Bom, aqui a gente vai falar o seguinte. Glacial Tomb é bom, mas você tem que ter um propósito para ele. Isso aqui só funciona em cartas que têm efeito de morte fortes, ou então cartas que quando entram em jogo fazem efeitos, certo? Caso você tenha um Bill, um Scorpion, até mesmo uma Cleo, ou então uma das unidades mais fortes que a gente vai falar no final, é aconselhável ter Glacial Tomb sim. Se você quer ter tipo um Snowball simples, né? Second Chance também é muito bom, porque você pega uma unidade de custo, uma unidade que está morta no topo, né? E ela vira uma carta 4/4 com escudo. Imagine se o Eclipse morrer no quarto turno e você compra ele por ser uma carta de luz. Então você vai conseguir dar Second Chance no quinto e vai vir um Eclipse 4/4 com escudo. É realmente uma bomba, sabe? É realmente uma bomba muito forte e muito poderosa. O Rise Arms, já por outro lado, é só uma carta simples que vai te segurar o game. Caso você queira ser mais control, é uma carta simples que vai te segurar o game. Eu acho que não é tão interessante no Horric, certo? Não pense que você pode agressivar com isso aqui, porque não vai conseguir, provavelmente, certo? E vamos para a quinta opção. 3 Slashers, Jarro das Almas, Jar of Souls e Ancient Rise, né? Definitivamente, Ancient Rise é horrível, né? Porque é uma carta de 8 manas e vai pegar as 3 cartas do fundo. Como o deck ele é linear, ele vai crescendo do começo ao fim. Então, provavelmente você vai pegar 3 unidades de custo baixo e fracas. E, por último, vamos falar das 3 unidades, né, que estão nesse starter deck aqui. Porque eles estão aqui, né? Geralmente deveriam ser 5 magias. Porque eu acho que todos eles têm efeitos de morte muito poderosos. Ou então efeitos de invocar poderosos, né? Bom, então, sem muita demora, a gente vai direto, certo? Pro vídeo, ou pro deck final, certo? Foi esse aqui que eu cheguei na conclusão. Que se torna mais agressivo, mais forte e mais mortal. Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, lembrando para vocês que isso aqui é o Starter Deck, certo? O que é que eu fiz aqui? Eu coloquei 20 cartas, né? 20 cartas que são, como é que eu posso falar? Padrões. E coloquei 10 cartas variáveis, né? E agora eu vou falar para vocês qual foi a ideia que eu usei aqui. Esse deck, certo? De acordo com o que eu vi, que eu achei melhor,
com Horror Swarm. Né? Horror Swarm é um Horror de enxame. Você consegue descer muitas unidades do inimigo ao ponto dele gastar muito recurso e você não gastar quase nada. Como é que você vai fazer isso, Rick? Simples. O Amalga, quando ele morre e sua mão tiver ímpar, você compra uma carta. Então, se o cara gasta uma carta para matar o Amalga, ele perde uma e você não perde nada. O Crypto, quando ele morre, você compra uma carta. Então, o mesmo princípio. O Pyrocraft, ele causa um de dano na esquerda, no inimigo mais à esquerda, né? Na unidade do inimigo mais à esquerda. E ele tem Banner, então ele é uma carta muito boa para se usar. E você consegue, às vezes, matar alguma carta com o seu herói. Né? Além de termos Strike. Strike é 3 de dano se você tiver uma unidade, uma mana, muito boa. Call to Action para pegar uma carta. A gente quis agilizar, então a gente não colocou o Ícaro. Até porque o Ícaro seria uma opção, né? E aqui a gente não está usando muitas opções. Eu acho que a única opção que a gente está usando diferente aqui é o Amalga. A gente está usando o Amalga aqui, que ele não é do padrão. Vamos ver aqui, ó. Força aleatória. Pronto. O Amalga não é do padrão, né? E é isso. Burning Blade morre da Clock Flame Short, muito boa, porque você vai ter um Glintstone, por exemplo, que quando morre vê um zumbi. Você vai ter um Gus, que é 2 também, então você Flame Short se paga muito bem. Chakran, que causa 2 de dano, você ganha uma unidade com Banner, muito boa. Impalak, que causa 2 de dano. Surder, que causa 4 de dano e tira a armadura. Boranetus. Por que eu botei Boranetus? Porque simplesmente é a carta que vira padrão, né? Chester, compra dos magias boas. Claw Sweep, limpar a mesa em área, certo? De custo baixo. Isso aqui é uma carta boa. Pocket, você vai aumentar o dano das suas unidades que entrarem no jogo. E isso aqui é muito bom para um Swarm. A Vanessa, quando morre, você pega aquela unidade de custo 2, né? Então, temos 3 unidades de custo 1 e temos mais 3 unidades de custo 2. Então, a Vanessa é muito útil, porque temos 6 possibilidades no começo do jogo, antes de descer ela. E Shiva, como eu falei, você não vai conseguir agressivar com Rise e Arms, né? Mas você pode sim tentar conseguir agressivar com a Bishiva, porque a Bishiva ela vai te dar uma carta extra, né? Então, se você conseguir usar essa carta extra de uma maneira útil, fácil, eu não vejo por que não usar ela. Além de você ganhar vida com as cartinhas morrendo, então você vai ganhando muito tempo ao longo do jogo. Besouro, quando morre, você compra uma carta. Dark é muito boa. Fênix, como eu falei, você vai conseguir a bola de fogo no seu deck. E isso aqui em algum momento vai ser útil. Até porque o Chester ele pode comprar 2 magias, né? E imagina você comprar aquela bola de fogo que dá 10 de dano no cara. Então é muito boa. Mortal Blow, não tem muito o que falar. Extra unidade. É útil. Bom pra caramba. Né? Smith dá mais 2 para uma unidade aliada. Ou 2 de dano numa unidade inimiga. E, cara, essa carta aqui, provavelmente você vai usar mais nas suas cartas para fazer com que você dê um snowball no cara, né? Provavelmente. Pode ser que você use no inimigo que seja melhor, mas a maioria das vezes você vai usar nas suas. Garuda é uma carta muito boa também, porque se você conseguir bater, você vai dar mais um para todas as suas unidades. Como vocês podem ver aqui, eu não botei Scorpion, não botei Bill, essas coisas, porque simplesmente eu já estava ultrapassando o limite de aleatórias, né? Então vamos botar o Reforçar, né? Root Hog, também para segurar o jogo é bom. Coordinate, para causar um dano em área, caso seja necessário. Half Dead também. Albany também, muito bom. Dado, porque provavelmente, cara, sendo bem sincero, tem cartas melhores do que o dado. Por exemplo, até um Band Together podia ser melhor. Só que, como eu falei, eu tô colocando as opções que eu acho mais como é que eu posso falar? Mais sensatas, né? Não quero colocar tipo as melhores opções no deck. Então, esse deck aqui ele funciona, certo? Para onde comunidade final, porque ele vai trazer unidade toda hora. E o Smite. E, cara, esse deck funciona. Ele compra muita carta, ele bate muito também. Ele consegue trazer muitos bichos, ele consegue ganhar tempo. Então, esse é um deck funcionante de Horror. Vocês entenderam a ideia, né? Que é o Swarm. Então, vocês podem ter outras cartas que possam ser melhores nessa situação. Então, óbvio, vocês vão trocar. Né? Como, por exemplo, Vishiva não é uma carta tão boa, né? Vamos dizer assim.
Você pode também colocar, por exemplo, o Eclipse que compra 2 cartas quando morre. Ou até mesmo, tipo, tirar o Root Hog, que ganha tempo, para botar um Scorpion que dá fade para todo mundo, né? Você pode colocar, por exemplo, uma Olímpia também no lugar da Vestiva para usar com Half Dead. Pode ser que aconteça. No lugar do dado, você pode ter, por exemplo, um Rugify, ou então, será um Band Together, que é 7 manas, não 8. Caso você tenha unidades na mesa, é claro, né? Muitas unidades. No lugar de Selbunny, você pode até colocar outra coisa, como por exemplo um Bill ou alguma coisa assim do tipo que debuff. Mas eu particularmente até gosto do Albani, porque nem tudo são flores, então em algum momento você vai precisar limpar a mesa. É por isso que tem 2 removes em área. E é isso, certo? Bom, gente, esse foi o deck, certo? Depois eu vou colocar o código dele na descrição do vídeo, que tá aqui embaixo, certo? Não se esqueça disso. E espero ver vocês mais vezes aqui. Tamo junto. Beijo, abraço. Fui!